Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Nos versículos anteriores, aprendemos que para Deus o adultério começa no coração. É errado trairmos o nosso cônjuge, mas tão errado quanto é fazermos isso em secreto dentro do nosso coração. Porque, segundo Jesus, o adultério é algo muito mais profundo do que sexo fora do casamento. Ele começa no nosso interior e precisamos nos lembrar disso. Mas talvez a pergunta que fique é: como podemos lutar contra isso? Como atacar o adultério que começa no coração? Se o adultério é uma coisa tão séria e que nos assedia em tantos momentos do nosso dia, então Jesus nos dá uma única saída: lutar severamente contra ele. Nos versículos 29 e 30, Jesus usa duas hipérboles, dois exageros, para nos mostrar como deve ser essa luta. Nessas duas ilustrações, Jesus quer mostrar o foco do seu argumento. A primeira ilustração ainda está no versículo 29. É do olho direito. O olho direito era considerado o melhor olho, o mais importante, aquele que se usava para mirar e atirar uma flecha em uma guerra. Se esse olho te faz tropeçar, diz Jesus, se ele te leva a cair, se ele provoca o seu pecado, então arranque-o e jogue-o fora. A razão é que é melhor, é mais vantajoso, nos produzirá maior bem perder um membro importante do corpo do que ter todo o nosso ser lançado no inferno. No versículo 30, lemos a respeito da segunda ilustração, a mão direita. Novamente, é aquela com que fazemos a maioria das coisas. A mão mais importante para a maioria das pessoas. Se a nossa mão direita nos conduz ao pecado, a ação que devemos ter é a mesma para com o olho direito. É claro, Jesus aqui não está dizendo que isso só deve acontecer com destros, quem usa mais o lado direito. A ideia aqui é a de que se algo em você te leva ao pecado, arranque-o fora, mesmo que seja algo muito importante em sua vida. É óbvio que Jesus não está sendo literal aqui. Nós não devemos nos mutilar, até porque o problema não está no corpo, mas, como Jesus disse agora há pouco, está no coração. Alguns crentes do passado entenderam esse texto errado e houve até pessoas que se mutilaram para alcançar a pureza sexual. Orígenes, por exemplo, foi um destes. Ele acabou se castrando para fugir do adultério. Mas sabemos que isso foi inútil, porque a cobiça não é removida pela remoção dos membros do corpo. Ela está no coração. O que Jesus faz aqui nestes versículos é nos ensinar algo que os teólogos chamam de amputação radical do pecado. O que isso significa? Sacrificar aquilo que é muito importante para nós e talvez até do qual nós dependemos para nos livrarmos do pecado, caso essa coisa nos faça cair. Então, segundo Jesus, na prática, a nossa luta contra o adultério deve ser radical. Primeiro, ela deve ser no âmbito do coração. Depois, devemos nos livrar de tudo que nos conduz a esse pecado, mesmo que isso exija grandes sacrifícios de nossa parte. É claro, contra um grande pecado, como o adultério, devemos empreender grandes sacrifícios. Por isso, se você quer vencer a tentação sexual, você precisa disciplinar os membros de seu corpo. Se olhar para alguém bonito ou bonita te faz pecar, então não olhe, simples assim. Se ficar sozinho no computador te faz pecar, use-o sempre na presença de alguém. Se ficar no celular te leva a pecar, venda seu celular. Você pode dizer, mas isso é muito radical. E é justamente esta lição de Jesus. Seja radical na luta contra o adultério. Isso implica em talvez você abandonar urgentemente aquele tipo de conversa no trabalho ou na faculdade. Talvez desinstalar aquele aplicativo em seu celular, cortar relacionamentos, talvez uma amizade, talvez um namoro ou até mesmo um noivado. Mudar de emprego, parar de visitar aquela pessoa, talvez cortar o seu acesso à internet ou limitá-lo. Limitar o seu tempo na televisão. Deixar de assistir aquela série ou aquele filme que você sabe que pode ser um gatilho
para que você cometa o adultério, mesmo que no coração. Enfim, a ideia é de que, para alguns, essas coisas não os fazem cair em adultério. Para eles, tudo bem manter algumas dessas práticas, mas para outros, se isso é um problema, e talvez esse seja o seu caso, isso deve ser extraído radicalmente de sua vida. Vale mais viver sem essas coisas do que cair em adultério. Tenha coragem de lutar radicalmente contra o adultério. Esse é o primeiro passo para vencê-lo, uma luta pessoal. Que o Senhor Jesus nos ajude a fazer isso, não só nesse dia, mas pelo resto de nossas vidas.